Na prática, hoje é a primeira aula. Na semana passada, a gente fez só uma discussão introdutória, uma questão mais introdutória, onde eu tomei em análise aquele texto também introdutório do Marchard, sobre a questão, enfim, da análise política do discurso, da teoria do discurso, colocando isso de um modo bem geral. E apresentei o plano da disciplina para a gente poder pensar como é que andaria isso dentro do semestre. E aí falei para vocês que essas 3 primeiras aulas, hoje, a próxima e a seguinte, serão 3 aulas bem introdutórias, com alguns elementos para a gente ter um lastro de, digamos, equivalência discursiva, para a gente saber do que está falando quando usa algumas palavras, quando se refere a alguns elementos que acho que vão ser importantes. No horizonte de tudo isso, grande campo no qual a gente vai se mexer é o campo da teoria marxista, tá? Então, é a perspectiva toda do materialismo dialético, é com isso que a gente vai operar o tempo inteiro. Então, as grandes categorias de totalidade, contradição, enfim, elas vão estar bem presentes o tempo inteiro, e a gente vai ter esse caminho como horizonte. Então, qualquer associação, qualquer link, qualquer vinculação com algum autor ou alguma corrente de pensamento que, porventura, não se alinhe ao materialismo dialético, não será bem-vinda, porque ela vai produzir ruído, ela vai criar algum tipo de atrito, não vai fazer muito sentido. Então, vamos tentar olhar isso para esse lado, dessa maneira, desse jeito mais amplo. Eu propus para essa nossa primeira leitura, para essa nossa primeira aula, a leitura de um pequeno texto, que eu acho pequenininho, chiquitito pero cumpridor, como pílulas do Dr. Ross, que se chama Kaspar Hauser, ou A Fabricação da Realidade. Esse aqui, escrito pelo professor Isidoro Blickstein. O Blickstein tem hoje 80 e alguns anos, professor aposentado da USP, linguista, trabalha bastante tempo com toda essa questão discursiva, enfim, e acho esse livrinho dele uma pérola. Eu acho que é um exercício genial de produção, e ele consegue, eu acho que de uma maneira muito didática, muito bem organizada, apresentar todo esse debate, toda essa discussão sobre o discurso, a questão da significação, enfim. Quando a gente entrar na teoria do discurso propriamente dita, a gente vai operar muito com algumas categorias que são derivadas da linguística e da análise do discurso clássica, com derivas, com modificações que a gente vai mostrar daí para frente. O que o Blickstein tenta mostrar, de um modo geral? Ele coloca em questão, como ponto de partida, essa tensão entre a palavra e a coisa. É um tema clássico, é um tema que nos acompanha na filosofia clássica, talvez um dos primeiros registros é o Crátilo do Platão, que é um diálogo bastante famoso, enfim, onde ele vai discutir a questão da linguagem e tudo mais. E o tempo inteiro, ao longo da história, a gente tem essa discussão. Como é que uma coisa tem a ver com o nome que ela tem? Como é que o nome, como é que a palavra suscita, implica, remete à coisa? E como é que essa relação aí se estabelece? E mais, e como é que a gente consegue se entender? Um negócio tão abstrato, tão maluco como é a língua, e com toda a estrutura de gramática, enfim, todas as regras de funcionamento que cada uma das línguas vai produzir, como é que a gente consegue se entender? Né? Como é que esse negócio acaba operando? Então, é quase como se a gente fizesse correr, do ponto de vista do Blickstein, 2 universos aí paralelos, que são o universo da linguagem em paralelo à própria realidade. Tá? Uma vez que quando eu falo, né, e aí classicamente, quando eu digo uma coisa, quando eu digo uma palavra, tá? Quando eu digo chimarrão, não passa o chimarrão na minha boca. Quando eu digo cavalo, não passa um cavalo na minha boca, como lá no Crátilo era levantado, toda essa questão. Então, como é que acontece? Como é que a palavra dá conta de produzir um efeito tão forte, tão potente, né? E, enfim, nessa perspectiva da fabricação da realidade. E ele vai pegar, então, o Blickstein vai se servir, especialmente, dos estudos linguísticos dentro do século XX. Tá? Ele até vai tomar algumas questões ali do Marx, e algumas coisas da virada final do século XIX, mas, eminentemente, ele vai tomar século XX para diante, pegando os grandes estudos sobre a linguagem, e, em particular, o que ele vai pegar a partir do entendimento do Saussure sobre a estrutura e a relação entre a língua e a fala,
Ele começa, talvez, aí como ponto de partida, esse ponto que vai resultar no triângulo do Ogden Richards, que é qual a relação que existe entre a palavra e a coisa. Tá? Rigorosamente, a gente trabalha, né, como se houvesse uma relação direta, como se houvesse uma conexão direta entre a palavra e a coisa que a palavra designa. E o que eles vão mostrar é que, não, essa relação entre a palavra e a coisa, ela é mediada por uma imagem mental que é construída pelo sujeito e na verdade, é a essa imagem mental que a palavra se refere. Tá? Então, que a palavra se dirige, a palavra proferida, a palavra escrita, se dirige para essa imagem mental, que é o conteúdo, e que, portanto, esse conteúdo representa, ele é uma representação daquilo que é o objeto que está aí designado. Esse é o referente? Como? Que ele fala? Esse é o referente, a imagem mental? Não, referente é a coisa. Vou compartilhar tela desde que eu consiga. Deixa eu tirar esse negócio daqui da minha frente. Coisinhas que se plantam no meio do caminho. O raio. Ok. Todo mundo enxerga? Bom. Não, ele vai pegar de maneira muito simples, tá? E nós não vamos ficar nos mergulhando tanto nessa questão, mas como ponto de partida esse triângulo, né, que é o mais convencional, que é o mais clássico, que é essa relação entre a palavra, que é o símbolo, que é o significante, e a coisa, que é o referente, que é o objeto, então, portanto, extralinguístico, aquilo que está fora da linguagem e tal. E o que ele diz é, de fato, a mediação é feita pela referência ou pelo significado, que é a imagem mental que é produzida pelo sujeito em função da relação que ele estabelece com a coisa. Essa é uma representação bastante simples, muito operacional, né? Ela deu conta e ela dá conta bastante para uma série de estudos que vêm e se desenvolvem aí ao longo do século XX de forma muito tranquila, mas ela tem insuficiências, ela tem algumas questões aí que são solavancos para que se possa entender a relação, então, portanto, entre a realidade e a linguagem, a fala e a construção do discurso. Eu não vou aqui ficar perseguindo e percorrendo todo o caminho que ele faz ao longo do livro, para isso vocês leram, mas o que eu vou destacar? Primeiro, essa ideia de que ele sinaliza de que a linguística, de alguma maneira, ao longo do século XX, se dedicou muito a esse lado esquerdo do triângulo, essa relação entre o símbolo e entre o significante e o significado. Tá? Então, aqui, todos os estudos linguísticos, boa parte deles acabam se debruçando e tal. Por quê? Porque o referente é entendido como objeto extralinguístico, ele está fora dessa questão. E é justamente isso que vai ser trazido para dentro por essa reflexão do Blixen. Ele vai mostrar em que medida isso vai ser puxado para dentro. Quando? Exatamente quando, por exemplo, Greimas vai e coloca em questão todo o modo como a teoria do discurso estava sendo pensada, a teoria da linguagem. Quando o Kozyriu, por exemplo, vai falar da questão do valor da linguagem, do valor da poesia, da fabricação da realidade, e assim por diante. Chomsky vai discutir a questão da ideologia e dos estereótipos, como isso vai entrar. Ou seja, são alguns teóricos que, na segunda metade do século XX, começam a se preocupar com o objeto extralinguístico, tá? Com a coisa propriamente dita. Nós vamos ter aí, o Blixen não vai trabalhar, não vai trazer, porque não vem ao caso, não teria isso, mas algumas pontes a gente poderia fazer, por exemplo, com Foucault, lá no outro campo, por exemplo, com Laclau, lá no outro canto, enfim, com alguns sujeitos que vão, alguns autores, alguns estudiosos que vão recorrer a estudos sobre como a coisa, como o referente, ele é também objeto de produção. O Foucault vai chamar isso de dispositivo, e aí vai mostrar o dispositivo em funcionamento, portanto, através de algumas tecnologias, das tecnologias de poder, das tecnologias de significação e assim por diante. O Laclau, a gente vai estudar um pouco mais, ele vai mostrar como as tensões hegemônicas vão na direção de produzir sempre um esvaziamento do significante na direção desse referente, então é a isso que eu vou ser sempre compelido.
qualquer maneira, ele vai mostrar isso como uma questão que está sempre plantada. Quando eu falo, quando eu profiro uma palavra, quando eu digo a educação brasileira, a que eu estou me referindo? O que é a coisa, qual é o objeto extralinguístico a qual se refere essa expressão, educação brasileira? De fato, quando eu profiro essa expressão, eu estou remetendo, eu estou forçando vocês a remeterem, lançarem mão de um significado, de uma construção acerca da experiência que vocês têm, produzida a partir da experiência que vocês têm em relação à educação. Exatamente porque a gente não tem consenso e a gente não opera no consenso, a gente vai conceituar, a gente vai produzir extensas digressões no sentido de tentar alinhar para que todo mundo opere com o mesmo significado. Tá? Então, uma palavra tentando fixar um significado. É o que vocês farão, por exemplo, nas suas teses e dissertações, com boa parte das notas de rodapé e alguns textos no interior dos parágrafos. Neste caso, a palavra não sei o quê, por educação, estou entendendo, por ensino, considero que... quando vocês fazem isso, vocês tentam fixar de alguma maneira, um certo enunciado, uma certa significação que vai ser atribuída a uma expressão que está sendo usada ali dentro do texto. Então, porventura, dali para diante, todo o texto, ao longo da escrita da dissertação, ela vai estar remetendo, eu uso a palavra e ela vai estar sendo remetida para ali. Qual é a questão que ele mesmo diz, assim, ó, que é o grande problema? Do ponto de vista da linguística, foi o fato de que a realidade extralinguística ela não vinha sendo decisiva para a articulação dos significados. E aí, o que o Ogden, o Richards e tal, e depois toda a tradição, na sequência deles, vai perguntando qual é a relação entre o símbolo e a referência, ou seja, entre o significante e o significado. É com isso que eles vão se preocupar. E é isso que vai fazer, por exemplo, classicamente, a análise do discurso clássica, convencional. Inclusive, a análise de conteúdo não vai ficar muito longe disso, desse tipo de exercício, quando ela vai tentar fixar relações objetivas entre significado e significante. Ela até vai operar no sentido de tentar mapear contexto, quem são os sujeitos, etc. Ela vai tentar lidar com isso, porque o Greimas atropelou tudo isso, porque o Benveniste veio e mexeu com isso dentro da teoria geral do discurso, mas fundamentalmente, a análise de conteúdo e a análise do discurso vai tentar ficar com esse lado do triângulo. O que o Blickstein nos mostra o negócio é muito mais complicado que isso. E aqui eu estou mostrando para vocês o último gráfico, né? Então, porque é o que me importa, a gente passar toda a construção da referência e chegar lá no final, e dizer, qual é a grande questão? Aquilo a que eu me refiro quando eu enuncio alguma coisa, quando eu digo, quando eu defendo uma ideia, essa palavra remete a um significado, eu tenho lá esse objeto lá enganchado, e esse objeto mental ele se refere a um determinado objeto vivido que é fabricado, que não é e que não me permite a univocidade, nem a unanimidade do ponto de vista da significação. Tá? Do que eu estou falando? Por exemplo, a gente vai ver, vocês abrem qualquer livro de pedagogia contemporânea e qualquer discurso político em época de campanha, os caras vão estar falando na defesa de uma educação de qualidade. O que é qualidade? Porque sou um defensor da educação pública. O que é pública? Nessa relação que a gente tem hoje, isso é um mingau, um tamanho de um mingau. Por quê? Por exemplo, toda a perspectiva do financiamento público hoje está corrompido em função dos acordos que tacitamente o governo faz, no sentido de autorizar o financiamento de certas operações que acontecem no interior da escola, com verba pública, mas destinadas à esfera privada. Quando eu contrato uma assessoria, quando eu terceirizo a limpeza, quando eu compro merenda. Por exemplo, quando eu favoreço a coisa do livro didático, eu estou usando a verba pública, então, portanto, o espaço público, algo que é produzido no espaço público, para financiar e subsidiar a esfera privada, em nome da tal da qualidade. Tudo entra num campo muito nebuloso que não tem unidade de significação.
Então, o que ele vai dizer? Que o que ele vai acabar nos mostrando é que essa coisa chamada realidade, essa coisa chamada aí escola, educação, prática, libertação, emancipação, justiça, democracia e qualquer coisa, essas coisas designadas por essas palavras, elas são objeto de cognição, de percepção e cognição por parte dos sujeitos no interior de uma prática social, no interior de um campo de prática. Elas só existem porque os sujeitos estão dentro de um campo de prática. Então, o que eu preciso é entender como é que acontece, como é que se estrutura, como é que funciona esse campo de prática, tá? Essa formação social, para entender como é que essa realidade é vivida, pensada, percebida e depois nomeada. Tá? Quando ele desmancha aquele triângulo, tá? E ele vai, de alguma maneira, assim, aquele triângulo ficou reduzido aqui, esse cantinho inferior esquerdo, tá? Que está aqui apresentado como língua irreferente, tá? Aquilo que era a coisa, né, ligada, de outro lado, ao significante, a palavra, ela aqui está espremida na relação entre o referente e a língua. E o próprio referente ele deixa de ser considerado como a realidade pura. Porque não existe realidade pura, porque não existe realidade em si. A realidade é sempre vivida por um sujeito numa certa circunstância social, política, cultural, histórica. Tá? E exatamente por isso, se a gente tomar como ponto de partida, como primeiro passo, a realidade vivida, a realidade sobre a qual eu falo, eu penso e eu trabalho, olhem nesse esquema, a realidade aqui no cantinho inferior à direita, ela tem o número 1. Cadê o número 2? O número 2 não é o referente, o número 2 não é a língua, o número 2 não é a palavra. O número 2 está lá em cima, ele é a praxis. Então, eu tenho que pensar no modo como os sujeitos atuam no mundo, no modo como eles se colocam no interior de uma formação social, como é que eles interagem com outros sujeitos, com outros pensamentos, com outra realidade, para poder entender como é que eles fabricam essa realidade, tá? Como é que eles fabricam tudo isso. E aí ele vai mostrar, ao longo de todo o texto, que a praxis, o modo como eu ajo no interior de uma certa formação social, me colocando como sujeito dessa formação, dentro dessa formação social, implica em produzir traços, tá? Que são traços de diferenciação e de identificação. Ele vai explicar isso, como uma coisa funciona por aproximação, tá? E por separação, por diferenciação. Isso, na teoria do discurso, a gente vai enxergar bem mais, de forma bem detalhada. De como esses traços acabam produzindo, evidentemente, traços ideológicos, tá? E aí esses traços ideológicos que vão interferir definitivamente no processo de significação, na construção de ideias, na construção de crenças, na produção de convicções com as quais eu opero no meu cotidiano. O que significa isso? Que eu olho para a realidade, a partir desse percorrimento, né? Esse trânsito por que ele chama de corredores isotópicos, que são algumas formas semânticas, algumas aderências e aí alguns limites de caminho, de definição de caminho, de significação, para que a gente entenda isso, e que vão definir o que ele chama aí de óculos sociais. Ou seja, ele diz, a minha praxis, o modo como eu me coloco no mundo, as relações que eu estabeleço e tal, acabam produzindo óculos através dos quais eu olho para a realidade, eu vejo a realidade. E, portanto, é isso que vai fazer com que eu veja a realidade deste jeito e não de outro, desta maneira e não de outra, dessa forma singular. E é por ver a realidade assim e não assado, por ver a realidade de forma singular, que aquilo que eu percebo, aquilo que eu conheço, aquilo que eu construo como uma apropriação conceitual da realidade é a fabricação do referente. É a isso que a palavra que eu profiro se refere. Então, portanto, a língua, quando entra em funcionamento, ela já está, ao mesmo tempo, carregada de todas essas marcas e todos esses traços, e, ao mesmo tempo, ela contribui para a multiplicação desses traços outros aí na volta. A gente vai olhando o jeito que ele acaba construindo isso. E aí ele... um pouquinho, deixa eu tirar esse negócio aqui do meu caminho. Como é que eu faço? Legal.
Enquanto eu fico vendo esse negócio aqui, na minha tela fica os quadradinhos na frente, é um inferno, porque como eu sou o coordenador da sessão, fica uma barra medonha aqui embaixo, eu não conseguia tirar. Agora eu tirei e arrastei para o lado. Eu destaquei pequenos pontos, pequenos traços do texto para a gente ter um caminho aí de conversa. O primeiro deles é uma fala do Kouzeriu, onde ele diz: é inútil querer interpretar as estruturações linguísticas sob o ponto de vista das pretensas estruturas objetivas da realidade. Por quê? Porque não são estruturas, porque praxis é movimento permanente, então, portanto, aquela ideia de estrutura como algo que se perpetua foi para o Beleléu. Nós estamos operando no campo de uma coisa que se chama pós-estruturalismo, tá? Falamos disso na semana passada. Então, portanto, um dos traços disso é exatamente o desmantelamento daquela ideia de estrutura como uma marca de eternidade, uma construção de permanência. Então, eu não consigo interpretar as estruturações linguísticas sob o ponto dessas supostas estruturas objetivas da realidade. Especialmente porque não existe essa dimensão, ele coloca entre aspas, essa dimensão objetiva da realidade, quando, na verdade, tudo que a gente considera objetivo não é nada mais do que uma construção de um sujeito numa certa posição. Tá? Então, aquilo que eu considero objetividade, na verdade, é o efeito de uma ação racional de um sujeito histórico e politicamente localizado sobre uma realidade que é praticada, que é vivida dentro de um certo contexto. E ele diz: é preciso começar por estabelecer que não se trata de estruturas da realidade, mas de estruturações impostas à realidade pela interpretação humana. Onde é que diferencia? Primeiro, não é estrutura, ou seja, não é alguma coisa que é da realidade e que é permanente, e sim estruturação. O que é estruturação? É uma tentativa, é uma intenção, é um impulso, é um movimento na direção de tentar estruturar. Fazer a estruturação é uma esquematização, é uma organização, uma tentativa de fixação, mas que é provisória e que é precária. Exatamente porque o sujeito está em prática e essa construção vai entrar em funcionamento logo que ele entrar em contato com outros sujeitos. Se altera a correlação de forças dele no interior do campo de prática, e, vão se alterar também essas condições. E, portanto, essas estruturações, ele diz, são impostas à realidade pela interpretação humana. O que é isso? Do que ele está falando? Ele está falando do discurso. Ele está falando de um discurso sobre democracia, um discurso sobre educação para todos. O todos, o educação, essas palavras todas são, quando eu tento fixar um significado sob essas palavras, na verdade é uma tentativa, é um recurso discursivo que vai tentar impor a essa palavra e a essa realidade uma certa condição. Só que a realidade escapa dos nossos dedos o tempo todo. Por isso, às vezes, quando vocês escrevem tese, dissertação, dá a sensação de que a tese está sempre escapando pelo meio dos dedos. Quanto mais eu escrevo, aí está pronto. Aí tu vai ler e, puta merda, está faltando não sei o quê. Tá, mas não é bem assim. Ah, mas agora eu pensei num outro ponto. E aí parece que o texto nunca dá conta. E a gente se chicoteia achando que a culpa é da gente. Não! A realidade está em perpétuo movimento. Está tudo em constante movimento. A gente tenta estruturar isso com o discurso, tentando fixar em alguns significantes, enfim, e tentando trabalhar com alguns arranjos aí, mas a realidade é muito mais dinâmica, ela é muito mais do que a gente. O que o Chomsky o que ele vai tomar como referência aí do Chomsky é essa ideia de que entre o estímulo e a percepção, a captação da realidade, como eu me boto diante da realidade, ela é efeito da interferência de um sistema de crenças, de estratégias perceptuais de outros fatores. O que é isso? Além de todas as premissas com as quais eu opero, tá? Ou seja, todo o meu dia a dia ele é organizado, estruturado em função de premissas que eu tenho. Por exemplo, ele mesmo mostra isso, quando eu digo, estás muito para baixo, vamos levantar o astral. Quem disse que embaixo é ruim e em cima é bom? Da onde vem essa ideia de que levantar ou estar para baixo é uma coisa que é ruim, estar para cima é uma coisa que é boa? Isso é uma premissa que está incorporada por nós, dentro de uma marca de cultura, e produz aquilo que ele vai mostrar lá, um corredor isotópico. Ele vai sempre nos levar numa certa direção de que tudo que é para cima é bom, tudo que é para baixo é ruim. O que ele está dizendo? Que a nossa percepção das coisas
né? E aí, portanto, a percepção do modo como o discurso se apresenta, o modo como a fala aparece, como as palavras são montadas, como as imagens são produzidas, ela está interferida por um sistema de crenças do próprio sujeito, do próprio indivíduo, de estratégias perceptuais que também vão estar sendo interferidas, por exemplo, por todo efeito. Hoje a gente está vivendo redes sociais. Tá? Hoje, por exemplo, eu estava bicando no Facebook, nessas coisas, e aí tinha uma pinta lá dizendo, há um ano atrás, exatamente, nós ouvíamos falar que na Itália tinham morrido 800 pessoas num dia, e todo mundo estava comovido, e agora aqui no Brasil morrem 2.800, e o povo quer abrir escola, quer abrir o comércio e tal. O que aconteceu? O que acontece aí? As pessoas são loucas? Não, não são loucas. Tem estratégias perceptuais que vão sendo alteradas pelo bombardeio de discurso que nos atravessa no dia a dia. Essas posições vão sendo mexidas e um sistema de crenças vai sendo alterado, ele vai sendo mudado. E essa é a grande encrenca, é a grande novela que a gente tem do ponto de vista do que seja o trabalho de conscientização. Então, o que eu quero com a conscientização? Não é a inculcação de um conteúdo, digamos, de esquerda, um certo conteúdo sobre a cabeça dos sujeitos, meramente. Isso a gente também acusa o comunismo de ter feito, enfim, alguns regimes de esquerda ditatoriais que fizeram do ponto de vista da inculcação de valores e de conteúdos. O que a gente quer do ponto de vista do trabalho de conscientização é levar o sujeito a dar-se conta de como as suas estratégias perceptuais e o seu sistema de crenças é suscetível à interferência desse bombardeio de discursos que faz com que ele se modifique, com que ele saia do lugar. Comentava com um grupo de orientandos ontem, depois de terminado a aula, eu terminei a orientação, enfim, tinha outras coisas para fazer, leituras, me tirei para jantar, liguei a televisão, tem um canal ordinário que se chama UniTV, é um genérico desse, acho que é no 15, canal 15, alguma coisa. Estava passando 12 Homens e uma Sentença, a versão de, já não me lembro mais o ano, 50 e pouco, com o Peter Fonda e o Lee Jacob, é um filme preto e branco, enfim. É uma circunstância muito, muito simples, e eu vi pela 48ª vez, eu adoro ver esse filme o tempo inteiro. Para quem não conhece, trata-se de um julgamento que vai acontecer, enfim, está acontecendo, e o júri se reúne dentro de uma sala, são 12 homens. E pelo sistema lá, eles precisam ter unanimidade no seu veredito, tá? Para encaminhar. Não pode, ou a questão é, não pode haver nenhuma suspeita sobre a culpa do sujeito para que ele seja declarado culpado. Tá? É preciso que haja certeza da culpa do sujeito para que ele possa ser declarado culpado. E quando o filme começa, tem 11 caras com certeza de que o cara é culpado e um que suspeita. O que ele diz, eu não estou acreditando na inocência, mas eu estou desconfiando dessa convicção, dessa certeza sobre a culpa. E o filme se passa entre 4 paredes, e os 12 caras discutindo, num jogo de argumentação e contra-argumentação, mostrando exatamente como estratégias perceptuais são afetadas por um discurso interveniente, um discurso que vai ser intercessor. Ele intercede, produz um tipo de deslocamento, um movimento, e aquilo no que o cara acreditava é alterado, é levemente deslocado. E ao produzir esse deslocamento, ele muda o juízo dele, ele muda a posição, porque ele muda o modo de se relacionar com o mundo e tal. E a gente vê alguns discursos mais resistentes para lá e para cá, enfim, desse jeito como isso acaba vindo. E aí, qual que é essa ideia de que, então, que ele apresentava os mecanismos de... Ficou um negócio aqui na frente, não estou conseguindo enxergar, deixa eu olhar no meu livro. Não sei, perdi. Eu não consigo ler. O que está escrito ali atrás do mecanismo de transformação da realidade em referente? Letra A, captação ou percepção da realidade. Beleza. Letra B, conhecimento por ação da prática social. Beleza, obrigado, Gabriel.
São apenas 2 traços referentes relativos exatamente aos pontos que eu estou destacando aqui. Um é a captação, ou seja, a forma como eu percebo as coisas, e depois como eu transformo essa percepção em conhecimento. Tá? O Foucault, por exemplo, vai falar a respeito da relação entre ver e nomear, tá? Que nome eu dou em função do como eu vejo. Tá? E a função de como eu vejo deriva justamente de um sistema de crenças, de uma série de premissas que eu carrego, já como verdades, já como valores consolidados que vão condicionar a minha forma de olhar para a realidade. Alguns pontos, e aqui eu estou só recortando do texto, algumas coisas. Primeiro, está solto no meio do texto uma máxima que está lá, do Marx, em função, ele tem uma outra formulação nas teses sobre Feuerbach, mas, de alguma maneira, uma deriva disso, que é o homem conhece a realidade na medida em que ele age sobre ela, transformando-a. Ou seja, o processo de cognição, a produção de conhecimento, ela não se dá por um apartamento, por uma separação entre o homem e a realidade. O que está dito dentro da perspectiva do materialismo e tal, e que na semana que vem a gente vai trabalhar com o texto do Kozik, e vai nos falar um pouco mais dessa coisa da realidade, é que conhecer a realidade é resultado da ação do sujeito sobre essa realidade. Quando eu ajo, eu sempre produzo algum tipo de movimento, seja um movimento no sentido da consolidação do estado de coisas que já está estabelecido, seja na direção de modificação, de transformação, com uma ideia aí seja de reforma ou de revolução, mas eu vou produzir movimento. Então, tanto a conservação dos estados é entendido como transformação, como a ruptura daquela figura que estava estabelecida em outra direção também é uma transformação. É, portanto, que ele está nos levando a enxergar a ideia de que os elementos que modelam a percepção do mundo e as configurações conceituais podem ser capturados não só na linguagem, mas, sobretudo, na dimensão da praxis. Por isso, nós não vamos trabalhar esse semestre com análise do discurso, e sim com análise política do discurso. Por quê? Porque nos interessa sobremaneira entender ou enxergar alguns traços da praxis, ou seja, da ação, da formação social, da dinâmica da formação social que subjaz ou se articula à formação discursiva da qual emerge uma certa ideia. Então, um discurso em defesa da educação de qualidade, por exemplo, eu quero saber como é que esse discurso aparece, em que ele está ancorado, quem é esse sujeito, qual é a circunstância, qual é a conjuntura na qual ele emerge para poder enxergar isso. Então, para poder identificar quais são os elementos que estão modelando a percepção do mundo, me fazendo ver assim, tá? E as configurações conceituais que resultam disso. O cara que assumiu o Ministério da Saúde ontem, uma das coisas que ele disse, dentro das loucuras que a gente já enxergou, mas de ontem para hoje ele disse: precisamos melhorar a qualidade de atendimento dos hospitais. Do que ele está falando? De que hospital ele está falando? Quando ele diz precisamos melhorar a qualidade do atendimento, ele já está imputando sobre o olhar que se lança sobre essa realidade chamada hospitais um juízo de valor que interfere sobre o modo como eu construo essa imagem, como eu fabrico uma imagem dessa realidade. Quem absorve, quem escuta esse discurso e é afetado por ele, imediatamente já passa a olhar para o hospital como é uma bagunça mesmo, é um horror, a gente nunca consegue nada. Então, o melhorar a qualidade significa que está com qualidade baixa. Tá? Então, é esse jogo que a gente vai tentar enxergar, não pela operação da linguagem puramente, identificando o que ele quer dizer com qualidade, meramente, mas tentando entender os efeitos que estão implicados tanto na construção da fala que ele profere, quanto derivados dela quando ela entra em funcionamento dentro do cotidiano. Terceira frase que eu destaco é os traços ideológicos, e aqui, no parênteses, as construções são minhas. O que são os traços ideológicos? São o senso comum, são as crenças e convicções, são as premissas, são, por exemplo, essa ideia de que para baixo é uma coisa ruim, para cima é uma coisa boa. Isso é uma marca de cultura em que, ponto, está aí, está colocada, e é um traço ideológico. Esses traços ideológicos vão desencadear a configuração de formas ou de corredores semânticos que vão sempre levar nessa coisa, levanta, cara, vamos para cima, não, olha, para o alto e avante, ou qualquer coisa. Eu vou sempre trazer
vou encontrar esse tipo de marca perseguindo uma cadeia semântica, uma cadeia de significação que vai sempre forçar na mesma direção. O que ele diz? Esses traços desencadeiam a configuração dessas formas, que são o que ele vai chamar de isotopias, por onde vão fluir as linhas básicas de significação, aquilo que funciona como isotopia. O termo isotopia é um termo do Greimas. No livro, vocês encontram lá nas notas de rodapé, que na verdade não estão no rodapé, estão no fim do livro, quando ele diz: o termo isotopia é empregado aqui na acepção consagrada pelo Greimas, traço ou linha básica de uma unidade semântica que permite apreender um discurso como um todo de significação. Ou seja, quando eu rompo, por exemplo, a literalidade, eu digo, cara, levanta. Eu não estou dizendo para tu ficar em pé. Eu estou dizendo para tu dar um legal, sair daí de baixo, deixar de estar com isso tudo. Então, significa que, junto com aquilo que é proferido, vem um conjunto de outros elementos adjacentes que contribuem para uma cadeia de comunicação que faz sentido numa certa cultura, que faz sentido numa certa comunidade, que faz sentido numa certa época, e assim por diante. E aí o que ele acaba dizendo? Com os estereótipos gerados, então, por esses corredores isotópicos, é que a gente vê a realidade ou fabrica o referente. Então, é aquela lógica do gráfico que eu havia mostrado, ou seja, a realidade não existe uma objetividade, não, mas a coisa em si, não, mas a educação mesma, a essência, não tem essência, não tem fundamento, não tem uma coisa atrás de tudo isso que eu vou encontrar, essa coisa essencial, essa coisa lá fundamental. O que eu tenho é sempre uma realidade vivida, uma realidade praticada, uma realidade transformada em referente. Então, aquilo a que eu me refiro é sempre o efeito, o resultado desse jogo, desse grande jogo que é, a partir da minha inserção dentro da realidade de uma determinada praxis, eu produzo traços ou de diferenciação ou de identificação que resultam nesses corredores isotópicos, sempre levando numa certa direção, formas semânticas, que geram óculos sociais que vão condicionar a minha forma de percepção. E isso tudo acontece em função do efeito da língua. Por isso esse gráfico ele é circular, ele não tem começo nem fim. Então, a própria língua sofre o efeito desses corredores isotópicos e desses estereótipos, assim como a língua produz estereótipos no interior da prática. Então, eu tenho isso o tempo inteiro, essa circularidade, essa condição de entrada e de saída. Uma representação também aqui chomskiana vai dizer que a língua, através dos estereótipos, a língua é reproduzida, né, e a praxis também é reproduzida. Bourdieu, de alguma maneira, vai tentar trabalhar com isso, chega a trabalhar com a questão toda da violência simbólica, enfim, da questão do conteúdo dentro da linguagem, do conteúdo dentro da cultura, avança isso de forma bem significativa, mas aqui a gente tem isso de maneira um pouquinho mais refinada. Ou seja, a praxis produz estereótipos, e os estereótipos condicionam a língua que media a relação entre os sujeitos no interior da praxis e assim por diante. Ou seja, eu não tenho um ponto de partida nem um ponto de chegada. A praxis opera no nosso sistema perceptual, nos ensinando a ver o mundo com os óculos sociais ou estereótipos, gerando conteúdos que são perceptivos de referência para a linguagem. Então, são modos de ver, são paladares, são sabores, são cheiros. O que é cheiro bom, o que é cheiro ruim? Isso tem a ver com cultura, isso tem a ver com toda uma ordem e toda uma forma de entender isso dentro de uma praxis que é histórica e, portanto, que é política. Blixstein aqui faz uma ponte lá com o Barthes, lá na fonte de lá, ele diz a nossa cognição estaria sujeita, portanto, a um processo ininterrupto de estereotipação. Então, a gente, quando pensa assim, não, eu agora estou estudando como se a gente estivesse alcançando um estado de neutralidade ou um conhecimento como uma construção abstrata, isenta, neutra, não tem. O que ele está dizendo é, a nossa cognição está sujeita a um processo ininterrupto de estereotipação, a ponto de considerarmos real e natural
todo um universo de referências e de realidades que, na verdade, são fabricadas. Brecht, lá na Exceção e a Regra, abre a peça didática Exceção e a Regra dizendo: não se deve dizer que nada é natural. Nada é natural. Tudo na esfera humana é construção racional. É a realidade recoberta pelo efeito de uma forma de racionalidade que atua sobre ela. Então, aquilo que é o em si, a realidade em si, ela é inacessível, ela está sempre mediada por uma representação. E aí ele diz, daí a função fascista da linguagem, segundo a expressão do Barthes. A língua amarra a percepção e a cognição, impedindo o indivíduo de ver a realidade de um modo ainda não programado pelos corredores de estereotipação. É muito difícil romper esses corredores de estereotipação, né, de estereótipo, é muito difícil romper esses corredores isotópicos, essas ideias, por exemplo, que vão condicionando o nosso modo de ver o mundo. Podemos chegar nessa ruptura? Beleza, podemos. Por enquanto, meu propósito é só que a gente entenda como é que ela funciona, que a gente consiga se dar conta do quão facilmente a gente é capturado, né, do quão facilmente a gente é engolido por esse tipo de jogo, e no nosso próprio cotidiano a gente acaba se referindo à realidade, disputa isso, né, quando a gente diz é bom, é mal, Bolsonaro é um genocida, e tal, estou proferindo juízos a respeito de um sujeito em função de ver a realidade dessa maneira. Essa é uma visão unânime? Não. Tem uma parcela da população brasileira que ainda olha para esse cara com admiração, como se ele tivesse alguma representação positiva e alguma possibilidade de saída dentro desse jogo. O que a gente está vendo? Uma disputa entre formas de compreensão da realidade, ou seja, o modo como eu percebo e como eu conheço está interferido por uma série de elementos, e aqui, claramente, eu me posiciono de um lado que eu estou considerando, em função dos valores de vida, preservação e de vida, contra esse cara que é um demônio, um cara que opera pelo princípio da morte, da destruição de tudo isso. Então, estou tentando fazer com que as pessoas enxerguem o como eles estão percebendo mal, né? E aí a gente entra numa disputa entre verdades, né? A minha e a deles. O que ele vai dizer ainda? Aqui já indo no caminho de terminar esse resgate todo. Ele diz, pessoas de culturas diferentes não apenas falam línguas diversas, mas, o que é talvez mais importante, habitam em diferentes mundos sensoriais. Um cara, um alemão, que eu gosto muito, que é o Wolfgang Welsch. A gente tem publicação dele aqui na revista do programa, a revista Educação aqui da PUC. Ele diz, não existe pergunta que não seja feita no interior de outra cultura que não venha a ser respondida também de forma diferente. Isso para nós é muito difícil de suportar. Porque cada vez que a gente se constitui, que a gente se estabelece de alguma maneira, com alguma consistência, em função de uma familiaridade com as nossas próprias crenças, as nossas convicções, a gente constrói, a gente estabelece um nós, um eu, que se diferencia, que se distancia, que se destaca por oposição em relação a algo que é uma exterioridade negativa, ou seja, aquilo que é o não eu, do lado de lá. E imediatamente se estabelece uma polaridade. E é muito difícil a gente romper essa estrutura polar, esse modelo de polaridade. E pensar que, bom, o que existe é diversidade, e não oposição, e não o desejo de aniquilação. Enfim, a gente vai nessa outra direção, e o que ele está dizendo é as pessoas de outras culturas, elas têm diferentes mundos sensoriais, elas percebem, elas veem a coisa de forma diferente. A relação com a morte, por exemplo, que a população oriental, por exemplo, o modo como boa parte dos orientais enxerga a questão da morte é completamente diferente do modo como os ocidentais enxergam a morte e lidam com isso. Efeito do cristianismo, efeito de cultura, efeito de outro jeito, de uma transcendência, enfim, beleza, mas é diferente. Então, a própria percepção e a própria sensibilidade ela vai se dar de forma diferente. Tudo que a língua nos impõe é uma articulação linguística e não uma articulação de nosso pensamento. Na verdade, a gente embarca em canoa furada, a gente se deixa tomar pela língua como se ela fosse uma estrutura condicionante da realidade, quando ela deveria ser pensada como um efeito dos processos de percepção e de fabricação dessa realidade.
O que o Blickstein tenta mostrar é isso, assim, não vamos atribuir à língua tanto poder, porque, na verdade, ela muito mais tem que operar como um instrumento e uma ferramenta, um dispositivo na nossa mão, do que como um condicionante. É fato que ela tem esse poder. Ela pode operar, sim, com um poder de condicionamento gigantesco. Tá aí a neurolinguística, tá um monte de correntes, enfim, de entrada e de operação de violência simbólica. Porque é possível, mas não que isso seja natural da língua ou uma característica permanente dela. O que eu tenho que pensar é, muito mais a gente tem caído de pato nas armadilhas como a língua que nos precede, quando a gente nasce e entra no mundo, a gente passa a aprender uma língua que já existia antes, a gente aprende a falar e depois aprende a escrever e a ler, numa construção, num universo que nos precede, então, portanto, a gente cai de pato, a gente entra refém dentro dessa estrutura que, de alguma maneira, dirige, condiciona algumas estratégias de significação e de representação. Mas o que ele está dizendo é, precisamos romper com esse negócio. E aí, por isso, ele provoca. Podemos sempre desafiar o esquema, ou desafiar o sistema, e negar o referente fabricado para a nossa percepção. Ou seja, a gente pode sempre desconfiar das coisas que a gente mesmo diz, das coisas que a gente mesmo acredita. Esse é o sentido da crítica, do pensamento crítico, que reside nada mais nada menos na ideia de que eu sempre posso pensar as coisas, eu poderia pensar as coisas diferente do modo como estou pensando. Eu poderia olhar para as coisas de um modo diferente do modo como eu tenho olhado. Eu poderia ser de um outro modo que não o modo como eu tenho sido. Eu poderia pensar de outro modo que não o modo como eu tenho pensado. Colocar em questão essa naturalidade que se estabelece sobre nós, essa coisa modinha para Gabriela, que é eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, eu vou ser sempre assim, coloca isso em questão. O que é esse tu? O que é esse teu jeito? É bem o jeito da Gabriela, é bem o jeito da Lilian. O que é esse jeito da Lilian? O que é esse jeito do Marcos? Né? Ao qual a gente adere, ao qual a gente cola o tempo todo. Então, colocar e desafiar esse esquema, desafiar esse sistema todo e colocar em questão, negando o referente fabricado pela nossa própria percepção. Ou seja, de que maneira eu vou entender essa relação entre a língua e a praxis, tá? Num processo de condicionamento, de construção de dispositivos que vão viabilizar as minhas formas de percepção e de cognição, ou seja, de fabricação da realidade. É por isso que ele acaba tomando isso como essa ideia de fabricação da realidade. Resumão, atalho de leitura, assim, pensando assim, o que eu queria, o que eu pretendia, não ia dar aulas positiva de grátis, mas era a partir da leitura, tentando pensar em um jeito da gente olhar para o discurso, um jeito da gente olhar para a fala. Tá? Nosso propósito na disciplina vai ser a gente tentar entrar dentro do discurso, tentar entender quais são os jogos que estão sendo praticados, que indícios, que traços. Tem coisas que a gente vai enxergar, tem coisas que não. Tem algumas que, através da própria experiência, a gente consegue, pela análise, podemos, mas nós não vamos fazer jogo de adivinhação. Se trata de interpretar e dizer que, não, quando ele diz isso, ele quer dizer aquilo. Não, vamos tentar entender o que ele está dizendo, o que cada sujeito diz, enfim, podemos fazer uma análise de matérias, enfim, na parte final do semestre, vocês lembram que eu falei, a gente vai olhar alguns artigos, alguns ensaios sobre pesquisas feitas sobre isso. Então, tem um artigo do Daniel de Mendonça que fala sobre os pronunciamentos dos parlamentares em 64, no momento que aconteceu o golpe militar. Então, como é que foram os pronunciamentos deles na Câmara e aí como é que o discurso. Tem um texto sobre a questão da EJA, da educação de jovens e adultos. Então, como é que o discurso sobre a educação de jovens e adultos se produz, se organiza e tal. Então, vamos tentar olhar e ver como é que esses pesquisadores utilizam a estratégia da análise política para encontrar esses pontos de conexão para lidar com o discurso não como uma coisa, eu vou buscar a essência da palavra. Não tem essência, nem da palavra, nem da coisa a qual ela se refere, mas sim uma formação social simultânea, coincidente a uma formação discursiva que a torna possível uma a outra. Então, o caminho que a gente vai um pouco percorrer.
Feito esse panorama, esse sobrevoo, pergunto. E aí, como foi a leitura para vocês? Marcos, deixa eu perguntar uma coisa prévia, tá? A análise da leitura em relação ao que tu disseste agora. Não tem essência, né? Não vamos estar buscando uma essência, vamos estar buscando entender os mecanismos políticos que produziram tal coisa. O que tu falaste antes sobre a mesma questão, mas um pouco antes, não vamos estar interpretando, não vamos estar, né? E aí eu fico, porque não conheço mesmo, né? E conheço a outra coisa, né? Conheço a interpretação, enfim. A interpretação. Fico pensando, né? Fico pensando assim, mas isso dá conta de uma coisa que eu acho que existe, que é o subdito, o não dito. Aquilo, qual é a palavra que não me vem agora? Aquilo que tu... Subtexto. Subtexto, né? Vamos pensar em subtexto. Isso dá conta do não dito, do subliminar. Ou não existe, ou não vamos lidar com essa noção. Porque os discursos são cheios disso, né? Acho eu. Pelo menos até agora eram. Não, continuam sendo. Não, a questão é assim, ó, primeiro, não quando eu digo, a gente não vai interpretar, porque a gente não vai fazer... Qual é o risco da interpretação? A questão é, qual é o problema da interpretação? Que tu vai tomar um objeto em análise, uma fala, um poema, um discurso, um bilhete, é verdade esse bilhete. Tu vai pegar um bilhete, tu vai pegar um discurso qualquer ali que está colocado e tu vai fazer a análise disso. Qual é o movimento... Tu vai dizer o que tu quer, tu vai interpretar segundo o que tu bem entende. Tu vais fazer a análise a partir do lugar e da tua construção de referência. Tu vais usar chaves de compreensão que são tuas para compreender este cara. O exercício que se tenta fazer não é suspender nem silenciar as tuas chaves de compreensão, mas justamente ao colocar as chaves de compreensão em funcionamento, é pensar em dois caminhos. Primeiro, usar esse exercício como um jogo de espelho. Então, no fim das contas, tu não vai nem chegar no conteúdo do bilhete, mas o que tu vai ter na mão é como tu, Bitiza, fazes os exercícios de análise dessas coisas, tu vais encontrar as tuas chaves de interpretação para poder colocar em questão, esse último slide dizia, assim, colocar em questão desafiar o esquema para suspeitar das nossas próprias práticas perceptivas, esse é um exercício, e ao fazer, e aí eu posso, aí, nesse sentido, não é isolar, mas entender que isso é separado da interpretação que eu vou fazer do conteúdo do bilhete propriamente dito. O que eu preciso fazer no sentido, na direção de entender o bilhete, de analisá-lo? Tentar não atribuir significados, e sim extrair significados. Esse é o movimento. A interpretação, via de regra, ela resulta de uma atribuição de significado sobre a coisa que está sendo analisada. Se eu sou Foucaultiano, eu passo o tempo inteiro fazendo leitura das coisas, tentando submeter a Foucault. Se eu sou freiriano, eu vou ler o Blickstein e dizer, olha, mas Paulo Freire também diz não sei o quê, da conscientização do não sei das quantas. Ou seja, eu tento submeter a realidade que se apresenta para mim, que é um texto, que é um discurso, sei lá o quê, aos meus esquemas de compreensão. Então, na verdade, o conteúdo vai ser produzido a partir de uma atribuição de significado. O que eu vou tentar nesse exercício é uma extração de significado. Eu vou parar para tentar, e aí é sempre insuficiente, eu nunca vou ter acesso, e é por isso que eu estou dizendo, eu não vou chegar na essência, porque não tem como chegar no interior, no fulcro, no princípio, no fundamento, né? O que eu tenho é como encontrar algumas evidências. Quem é esse sujeito, qual é o contexto, e aí, portanto, na aula que vem a gente vai falar um pouquinho disso no COSIC, mas na outra aula que a gente vai trabalhar com o texto do Betinho sobre análise de conjuntura, ele vai te dizer, uma análise de conjuntura passa por tu identificar quem são os atores, como é que o cenário está organizado e qual é a correlação de força entre os diferentes atores individuais e coletivos que estão implicados nessa coisa que tu está tomando em análise.
Então, tu vai interpretar no sentido de mapear ou identificar quem são esses sujeitos, que palavras estão aí colocadas, qual é o contexto e qual é a correlação de forças que está estabelecida aí, que me dá sinais, alguns sinais de significação. Então, eu tenho essa tensão entre a atribuição de significado e a extração de significado. Nenhuma das duas é plena, nenhuma das duas é absoluta. Quando eu falo na ideia de que a gente não vai trabalhar e não vai chegar na essência, é porque a essência seria, talvez, a coisa em si, a verdade sobre o teu texto. Não, nem tu sozinha vai conseguir chegar na verdade do teu texto, porque aquilo que é o teu texto é o produto de toda essa guerra, essa barafunda histórica, cultural, política que te atravessa e que tu acaba proferindo, né, as coisas dessa maneira. Tem traços que são curiosos, assim, ó, pega um texto teu de 10 anos atrás e para ele dizer coisas que tu leva susto, assim, mas como é que eu pude dizer isso? Como é que eu podia ter essa ideia naquele momento? E ao mesmo tempo tu lê e diz assim, uau, eu pensava isso naquele tempo, pá, que puta ideia. Esse distanciamento no tempo te permite identificar efeitos em ti de toda essa barafunda, de toda essa guerra, de toda essa tensão de significações, de sistemas de crenças, de premissas, de formas de percepção. O que a análise política permite é que a gente faça de um objeto, a gente vai usar muito mais de um objeto exterior a nós, um discurso de alguém, uma base nacional comum curricular, o discurso do prefeito, a fala do ministro, sei lá o quê, e não tanto de si mesmo, mas poderemos tomar isso, na direção de tentar entender quais são os arranjos que estão sendo produzidos naquela circunstância que favorecem o preenchimento desses significantes com certos significados. Que significados são esses e por que naquele momento, naquela circunstância, eles estão colando, eles estão entrando. Então, a gente vai, com o Laclau, a gente vai chegar numa coisa que vai ser ver articulações de equivalência, vamos ver hegemonia, vamos ver a questão política e tal, e cujo efeito vai ser a construção de um discurso. Então, faz sentido? Médio? Não, bom. Não, muito bom. A pergunta está valendo. Como foi a leitura, nessa altura do campeonato, com tudo isso? A Gabriela Reck está com a mão levantada lá. Eu tenho que me acostumar para procurar a mãozinha. Vai, Gabi. Eu ia perguntar essa questão da atribuição de significado e da extração, se teria alguma coisa a ver com tu tá ou não usando os óculos sociais. Por exemplo, para fazer uma análise, tu vai tirar esses óculos e fazer ela de fora. Na verdade... Ou é impossível tirar os óculos, né? É impossível tirar. Não existe não óculos. Só existe porque existem óculos. Ao abrir os olhos, tu vê. E, portanto, tu vê dessa forma. Não existe como. O que é possível é tu usares um exercício de análise autorreferenciada para entender como teus óculos foram produzidos, que óculos são esses e como ele foi produzido. Na pior das hipóteses, vai trocar um pelo outro. Tu vai botar outro no lugar. Não existe ver a realidade que não através de um sistema de significações de crenças que está aí, está dado. Tu até pode, num dado momento, te inconformar e dizer, não, mas eu não quero mais ver a realidade desse jeito, quero ver de tal outro. Porque eu fui criada numa família assim, porque eu sou filha de alemão, do não sei aonde, então na minha família, então isso acabou te fabricando, e tu pode identificar aí alguns traços e querer te ver livre deles. Bueno, aí são outros 500. Tu vai buscar terapia, programação neurolinguística, hipnose, ou apostar na reencarnação, aí não sei como é que vai funcionar esse negócio. Mas, na melhor das hipóteses, tu vai entender como é que tu foi parar, como é que esses óculos foram parar aí e que outros tu tem para colocar no lugar. Tu vai poder te forçar a olhar ao lado desse com outras ideias e fazer exercícios racionais que podem resultar, num dado momento, numa transformação. Mas o professor, óculos sempre estará. Diga, de qualquer forma, então não tem como fazer uma análise sem a partir das nossas vivências, sejam elas quais forem.
quaisquer. Não existe. Não existe mundo fora do mundo. Não existe objetividade como um estado da realidade dissociada do sujeito, dissociada do social, dissociada de qualquer coisa. Tudo o que existe é uma fabricação, é uma construção humana, portanto, histórica, social e política. A partir das nossas vivências e trocas. Isso é bem interessante. A partir de tudo que nos precede. Quando tu nasce, o mundo já está pronto. E a gente vai aos borbotões no meio desse negócio. A gente não tem todo esse poder. Isso me chamou atenção no livro, porque daí ali do Caspar, ele ficou 18 anos isolado, então não tem conhecimento de mundo, como conhece as coisas, como conhece esse discurso, analisa, compreende. Se a gente está isolado numa bolha, a gente não compreende outras coisas. Não precisa nem pensar de um outro jeito. Assim, eu estava conversando com uma colega que está aqui, a gente está falando sobre yoga. Princípios da operação, da prática do yoga e tal, então, como ela funciona. Na verdade, a base do yoga são os ensinamentos de sutras do Patanjali, então, não sei o que é um cara lá, não sei das quantas, que a gente tem que olhar para tentar. Ou seja, eu posso escolher fazer yoga como uma atividade corporal, respiratória e até meditativa, de curtir o silêncio, uns mantras, uns om, qualquer coisa, ou eu posso tentar fazer um deslocamento no sentido de entender de onde vem esse negócio, como é que isso tudo funciona. E quando eu começo a fazer uma aproximação na direção de como é que isso tudo funciona, eu me deparo com toda uma outra cultura da qual eu não tenho nenhuma referência, inclusive linguística, que o nome das coisas todas são tudo em sânscrito. Então, aí eu descubro assim, que eu e essa minha maravilhosa civilização que me precede, me constitui, que é chamada de Ocidente, não vale absolutamente nada para eu entender o que representa um movimento de inspiração no yoga. Não, mas é quando tu, então, tampa uma narina. Não, isso tudo é firula, tentativa de submissão de todo um princípio, de uma visão de mundo, de uma forma de percepção, a uma certa forma de racionalidade que, neste caso, no nosso caso, é a hegemônica. Então, o que acontece é, cada um de nós, Cristiane, em cada momento da tua vida, tu circula, tu opera, dentro de uma formação social que está regida, que está regulada, que está organizada por algumas ideias, algumas crenças, alguns sistemas que, naquela circunstância, naquele momento, elas são hegemônicas. Então, tu, na tua condição de esposa, tu, na condição de consumidora, tu mora onde? Eu no bairro Santo Antônio, Porto Alegre. Santo Antônio, Porto Alegre. Te vejo da janela, eu enxergo a torre da igreja. Então, assim, tua forma de olhar para a cidade, pelo fato de estar no Santo Antônio, tu está numa ponta um pouco mais elevada, nesse canto de cá, que é zona leste, isso te dá uma certa condição diferente de quem mora na Restinga, ou diferente da Betisa, que mora lá em Santa Catarina. Que é onde eu trabalho. Eu trabalho na Restinga, então... Então, tu tem que passar por um processo de deslocamento o tempo todo. Tá? O Séries, que está na beira da Lagoa dos Padres, lá no Laranjal, lá do lado de lá. Então, cada um de nós tem um lugar diferente. No nosso dia a dia, tu opera uma coisa tu agora está conversando comigo, tá? Mas daqui a um pouco, no que a gente desliga a câmera, toca teu telefone, quem te liga sei lá, tua mãe. Tá? Muda o teu registro. Ao tu iniciar o diálogo, dizer, oi mãe, tudo bem? Tu desencadeaste uma prática discursiva que é correlativa, que é relacionada a uma formação social, que é a tua relação de filialidade, de maternidade, de não sei o quê, que está dada por certas crenças, certas ideias, certos costumes, certos hábitos. No que tu desliga o telefone, alguém te chama do lado e diz, sei lá, tua vizinha bate na porta, tu entra numa outra. Então, não existe objetividade possível. Toda a realidade é fabricada em cada campo, em cada episódio de prática pelo qual tu transita ao longo do teu dia. A questão é, se a gente parar para pensar em tudo isso, a gente colapsa e cai duro no meio do chão. Não se pode pensar em tudo isso. Não é possível pensar em tudo isso. Então, a gente escolhe pensar em algumas coisas. Então, no teu doutorado, tu vai isolar um determinado objeto da tua relação com não sei o quê, com a escola, com a educação, e vais te debruçar sobre isso, para fazer uma reflexão sobre isso. Se tu parar para pensar em tudo, tu vai na breca. Mas a ideia é exatamente essa ideia de que
não existe uma objetividade plena. A objetividade é uma construção do sujeito, que coloca em funcionamento uma certa forma de racionalidade. Temos uma que tem sido hegemônica aqui no Ocidente e tal, mas é só mais uma. Tamires. Oi, Marco. Tudo bem? Oi, tudo. Pessoal. É o seguinte, eu fiquei pensando numa coisa aqui, principalmente quando você falou da parte de conscientização, né? De se conscientizar, de não é inculcar, pode até ser, de inculcar no outro aquilo que você está pensando, mas de fazer cair em si de que existem outros óculos sociais que você pode visualizar aquilo, né? E aí, ao mesmo tempo, com isso, né, da fabricação da realidade em cada episódio da nossa prática. E a alienação nisso? A alienação, ela não vai existir, ou ela vai existir, mas não nos preceitos do marxismo que a gente entende, porque uma vez que essa realidade é fabricada e o significante tem N significados, ele não vai ser fixado no entendimento de alienação marxista. Enfim, esse debate de alienação é uma coisa que eu carrego há algum tempo e já deu muito pano pra manga dentro do CEPAI, o nosso grupo de pesquisa. Ela falando assim, Tamires, não tem como você botar a consciência em ninguém está lá na UTI inconsciente, entendeu? E aí, a leitura desse livro, você falou, me veio esse debate de novo, então se você pudesse... Não, também, isso é matéria... Isso não se resolve aqui nesse papo, mas bora lá, só para dar uma pista de como se poderia chegar nisso. Primeiro, fazendo essa distância, tá, entre a inculcação e a conscientização, pensando que inculcar significa tu plantar, digamos assim, ou imputar um conteúdo determinado para o pensamento daquele sujeito, ou seja, tu já dá a forma pronta. Tá? E a inculcação ela acontece para o bem e para o mal, para um lado e para o outro. Tu tenta trocar. E tem inúmeras formas de tu tentar fazer esse tipo de deslocamento. A reiteração, a repetição, a tortura, enfim, tem um monte de mecanismos, um monte de estratégias que tu pode colocar em funcionamento para fazer com que o sujeito mude o seu jeito de pensar, substituindo um certo conteúdo por outro que está sendo trazido, tá? Dele ser convencido dessa coisa. Bom, quando eu falo na conscientização, eu estou falando na ideia de tomar consciência ou dar-se conta de como opera esse mecanismo de preenchimento dos significantes, de fabricação da realidade, portanto. Como é que, na minha praxis, eu produzo aquilo que eu falava ainda agora com a Gabriela, como é que eu produzo e fabrico óculos sociais com os quais eu vou olhar para a realidade e tal. Dar-me conta de como eu sou capturado facilmente, de como tem coisas que estão aqui plantadas, enfim, historicamente, culturalmente, e como eu posso lidar com elas. Eu não posso nunca me ver livre de todas elas, porque não existe esse esvaziamento, sempre entrará alguma coisa outra no lugar. A questão da alienação, aí nós temos que pensar em dois sentidos para operar. Primeiro, a alienação do ponto de vista do processo produtivo. Se eu pensar na alienação como um conceito clássico, que é o sujeito que não se apropria daquilo que ele produz, né? Do ponto de vista do discurso, do ponto de vista das ideias, digamos, eu sou um sujeito que opera no interior de uma formação social, sou um agente, né, dessa formação discursiva e tudo mais, mas, na verdade, eu continuo colado, eu não me abro, eu não me exponho, eu acabo não sofrendo o efeito daquilo que eu mesmo estou vivendo. Por exemplo, o que eu vou dizer? Esses sujeitos que estão saindo para a rua agora de carro e pedindo para a reabertura do comércio, tá? E que são... E aí a gente para... E estou pensando não propriamente no dono do carrão que está desfilando lá e tal, mas no trabalhador que está apoiando tudo isso e está se prestando para fazer todo esse movimento. Eu identifico esse sujeito como alienado porque, na prática, do ponto de vista da praxis,
do modo como ele opera na formação social na cadeia produtiva, na condição discursiva, ele está numa posição exatamente contrária, de vulnerabilidade, ele circula dentro do ônibus cheio, ele está exposto a contágio o tempo inteiro, com toda essa condição, com pouca grana, enfrentando o fantasma do desespero. E esse jogo todo, hoje as pessoas têm mais medo do desemprego do que da morte, um pouco nessa direção que elas estão indo. Isso faz com que, não conscientemente, exatamente porque ele é alienado, ele fica refratário, ele se torna refratário a toda essa reflexão e ele continua replicando um discurso, tá, que lhe foi produzido ou numa outra época, numa outra circunstância, ou por outro grupo. Eventualmente, ele não é nem porque assim, os direitão aí fizeram a cabeça dele. Não, esse era o jeito que era possível pensar 2 anos atrás. Vou seguir trabalhando, porque então não sei o quê, porque a gente tem... Cara, mudou tudo. E, eventualmente, esse sujeito pode não ter sido sensível a toda essa mudança para que essa mudança produza efeitos no modo como ele vai construir um discurso e, portanto, uma representação da realidade. Então, conscientizá-lo significa tentar fazer com que ele se dê conta do que ele está vivendo. E talvez, em função disso, ele prestar atenção no que ele está dizendo e na dissociação que existe entre o que ele está vivendo e o que ele está falando. E mostrando que o que tu está dizendo não é coincidente com aquilo que tu está vivendo. Eu sou partidário da ideia de que o que se está vivendo tem prevalência sobre o que se está dizendo. Vale mais o que eu vivo do que o que eu digo. Então, vou pensar nisso. Processo de alienação vou pensar nessa história do discurso que opera em torno de significante, que é vazio, em que o discurso recapa a realidade e ele maquia, por isso a coisa da alienação, então, no outro sentido, que é o sujeito que oculta a realidade, que tem a realidade oculta por um discurso, e ele não enxerga a realidade. Eu não acredito que essas pessoas não enxerguem, elas apenas não estão operando politicamente de forma a se apropriar dos efeitos dessa praxis sobre a construção discursiva que eles têm. Acho que isso está dissociado dessa maneira, que é uma maneira maluca. Como fazer isso, não sei. Ontem, numa outra disciplina, enfim, a gente falava assim, como é que eu faço para... Na semana passada eu chegava a dizer isso. Como é que eu faço para mudar o ponto de vista de um sujeito desses, que eu chamaria de alienado? Como é que eu conscientizo ele? De verdade, não sei. Por quê? Porque o nosso jeito, vou pensar aqui, hegemônico deste grupo, da maioria das pessoas que eu conheço, o nosso jeito de pensar se baseia em uma convicção de que a verdade é aquilo que pode ser, de alguma maneira, verificado. Tá? Não é comprovado cientificamente, não é provado, mas é verificado. E o verificado significa que tenha um fator de consistência provindo da prática social, da praxis. Tá? Então, verdadeiro é aquilo que, de alguma maneira, está ancorado, deriva, é tributário, é consequência e tal, da praxis. É isso que eu estou tentando mostrar com o Blickstein e tal. Para essas pessoas, não. Verdadeiro não é aquilo que deriva da praxis, que depende de uma comprovação em qualquer coisa. Verdadeiro é aquilo que responde a um sistema de aceitabilidade. Às vezes, porque todo mundo pensa, então é porque é verdade, porque eu penso, eu acredito na Isabel, e se a Isabel pensa, então, portanto, o que ela pensa é verdade, porque eu interponho entre eu e esse conhecimento, essa ideia chamada verdadeira, um outro fator, que é a ideia da aceitabilidade. Então, ou eu aceito pelo número, pela multidão, então, se todo mundo está dizendo, só pode ser verdade, ou eu aceito porque eu interponho aí um juízo de valor atribuído a um certo sujeito que eu reconheço como argumento de autoridade. O pastor falou, é verdade. A professora falou, é verdade. Minha mãe me disse que, então, é a cegonha que traz não sei quem. Então, é verdade porque minha mãe disse, então é porque eu aceito. A perspectiva da aceitabilidade está dada em função do reconhecimento do argumento de autoridade atribuído a um sujeito que eu reconheço como sendo uma liderança, um portador da verdade e tal.
Então, portanto, não adianta, não é porque eu não consegui ainda demonstrar para esses caras que estão saindo para a rua que eles não compreenderam. Eu preciso virar a chave desse sistema, esse modo, esse esquema de fabricação da realidade. O modo como a realidade deles é fabricada obedece a princípios que não são os mesmos que nós colocamos em funcionamento. Então, por isso, eu os considero alienados, por quê? Porque o valor de verdade atribuído a uma ideia não responde nem à experiência, nem à prática, nem à condição política, nem à formação social, nem à praxis que eu tenho, mas sim a um sistema de aceitação que está baseado em crença. Tá? Em crença na autoridade do outro, crença no número e naquilo lá. Então, portanto, eventualmente, o que os grandes sistemas, as grandes revoluções vão fazer? Vão tentar fazer lavagem cerebral com esses sujeitos. Vão tentar inculcar ideias, vão tentar doutrinar. O trabalho doutrinário, portanto, ele vai ser sempre correlato, mesmo nos sistemas revolucionários e tal, ele vai estar funcionando aí no meio como uma arma, como uma ferramenta para conseguir fazer com que certa parcela dessa população e desse grupo adira, né, venha para o lado de cá desse discurso que eu estou tentando fazer com que se torne hegemônico. Porque não é meramente, aí é que está, não é a questão, a disputa hegemônica, pensando em Laclau, tá? E aí, na discussão que vocês já têm aí, a questão da disputa hegemônica não é do ponto de vista da construção do conteúdo dos significantes, não é isso. É o regime de verdade, é a hegemonia atribuída ao regime de verdade. O regime de verdade hegemônico entre essa parcela da população é a aceitabilidade, ele está baseado na aceitabilidade, não na verificação. Para nós, o regime de verdade, aquilo que faz com que uma ideia seja aceita como verdade, é o princípio da praxis, o princípio da verificabilidade. Então, não é o conteúdo até pode ser o mesmo. O cara que vai para lá, ele pode também aceitar a vacina, ele também pode acreditar no mesmo Deus que eu, pode torcer para o mesmo time, pode pensar a mesma coisa, mas o sistema é diferente. Então, eu não percebo quando nós estamos indo todo mundo na mesma direção. Quando uma cadeia de equivalência, por exemplo, nos bota todo mundo numa certa direção, eu nem percebo que ele pensa diferente. Porque, na verdade, o conteúdo do pensamento dele não é diferente, mas o modo como ele chegou nesse conteúdo é que faz diferença. E aí é mais complicado. Aí eu tenho uma intervenção mais difícil, que não é só pelo jogo da conscientização, como é que eu faço com isso, mas é também pela problematização e tal. Eu ando quase jogando a toalha, ando quase me aposentando, ando quase desistindo, achando que o treco não dá certo mesmo. E tal. Eles já decidiram que é fazendo arminha e tal, enfim, quase jogando para o outro lado, mas talvez a coisa da alienação precise ser pensada não do ponto de vista do objeto propriamente dito, mas do modo de produção desse objeto significativo. O que mais? Gente, às quartas-feiras vocês podem beber ao meio-dia, diz que ajuda, assim, fumar alguma coisa, usar, diz que ajuda muito para a aula, assim, se tiver alguma coisa dessas, entrar na maionese, às vezes, aliviar um pouquinho a tensão, dá uma vibe boa. Mas já está acabando, né, Marcos? Não está? Ou eu estou perdida? O quê? A aula? Tá acabando o nosso tempo? Sim. Tempo não é até às 13h30? 13h30, pois é. É um tempo curto. Eu adoraria bater papo sobre o livro, sobre a leitura. Né? Mas alguma coisa, enfim. Coisa legal. Algum objeto, algum comentário, alguma coisa que ainda tu diria, enfim. Bueno, eu já estava jogando a toalha, digo, não dá mais tempo de nada. Não, assim, totalmente solto, né? Totalmente solto, assim. Eu achei interessante de ver, né, os triângulos, né? A evolução que ele apresenta a partir do triângulo de Ogden-Richards, que depois foi refeito, virou um trapézio, voltou, acabou num quadrado circular. Né? Achei super interessante, porque o primeiro triângulo, né, o de Ogden e Richards, ele entrou para discutir com Saussure uma visão dicotômica. Né? Então, os caras disseram, não é essa dualidade, não é essa dicotomia.
o mundo é mais do que isso. E aí, então, eles introduziram a figura do referente, que não existia no pensamento de Saussure. Né? E depois, todos os outros, o referente se manteve. Né? Mas uma coisa doida ao longo dessa trajetória é que o referente era trazido para o triângulo e não compunha ele não era usado, cara. Porque ele é extralinguístico. Então, na verdade, enfim, houve um aproveitamento ali do referente para chegar a algumas coisas, mas continuou sendo percebido como um objeto extralinguístico e não entrava na discussão de língua. E os caras foram safados o suficiente para passar décadas botando o referente ali, depois desprezando o referente e continuando na dicotomia. Né? Tem alguns caras que fizeram, mas que foram banidos, alguns caras que tentaram colocar isso, mas aí nenhum deles conseguiu dar conta de fazer o treco funcionar. Teve um deles que teve uma ideia interessante, que foi o Foucault, lá nos anos 60, depois que ele discute as palavras e as coisas, ali em 1966, por ali, um pouquinho mais adiante, chegando nos anos 70, antes dele entrar na coisa da ordem do discurso que ele escreve um livrinho, um textinho pequeno que se chama O Pensamento do Fora. E ele fala no fora. O fora da linguagem não é uma exterioridade transcendental, é o fora da linguagem. É aquilo que está ali do lado de fora. Deleuze vai pegar isso e botar embaixo do braço e transformar o fora, que é exatamente aquilo que interfere e produz a desterritorialização, reterritorialização e não sei o quê. Brigando com o Lacan, que vai tentar fixar isso dentro do significante e tudo mais. Mas isso é já aqui, anos 70. É já aqui nos anos 70, com alguma virada para isso. O Blixen, ele continuou pensando a partir desse livro, tu sabes? Eu tenho dois, eu tenho PDF, posso socializar algumas coisas. Ele não tem uma obra significativa grande, ele tem algumas coisas produzidas, enfim, artigos, dá para pegar o látis dele e ver o que ele tem ali produzido, isso é tranquilo. Não, eu digo assim, mas não é uma coisa de seguir. Se ele avançou, não. Dentro dessa. Tá. Isso eu digo, é uma pílula Dr. Ross. Tiquetita cumpridoras. Mas isso só quem é velho, quem é a cabeça branca que entende, assim. Quem era o Dr. Ross. Marcos, uma coisa que eu fiquei observando, e até procurei, mas não encontrei, eu queria validar isso com você, ou não, né? Ele traz uma certa discussão sobre a fragilidade e a insuficiência da própria área da linguística, né? Estou entendendo que traz. E me parece que esse avanço, nunca posso chamar de avanço, mas isso de pensar o objeto extralinguístico muito tempo depois, né, ou seja, subverter uma hegemonia da própria área da linguística, vem de fora da linguística, não é? É isso mesmo? Na verdade, assim, primeiro que esse texto dele ele é de 83. Lá do início dos anos 80, quando sai e tal, ele tem um tempo, e que, de fato, ele coloca em questão essa fragilidade, essa insuficiência de um certo grupo, de um certo conjunto de autores no campo da linguística. Que, na verdade, naquele momento, vinha bem com a evidência assim, do pessoal que fazia análise automática do discurso, Dominique de Manguenot e não sei o quê. Porque se tu pega, por outro lado, Greimas, que seria... Se tu pega Ricoeur, por exemplo, vai para um outro lado que é a coisa mais interpretativa, que ainda agora eu falava, tem a coisa toda da atribuição, do sentido da atribuição e tal. O Greimas vai aproximar dessa coisa menos estrutural, ele vai se afastar um pouco do estruturalismo. Mas o bojo da teoria do discurso continua muito colada na coisa da leitura estrutural, da linguística estrutural. O próprio Benveniste vai operar nessa lógica que é a leitura estrutural da linguística, da língua como objeto passível de codificação, por exemplo.
Tanto que os trabalhos de análise linguística que eles vão fazer é um negócio cheio de numerozinho, tabelinhas e linhazinhas e códigos e tal, não sei das contas, com os valores dos objetos e tal. Ou seja, vai na direção de entender a estrutura da língua. E esses caras foram ficando meio pelas beiradas. Coseriu de um jeito, Greimas vai para um outro lado, com a coisa da semiótica e tal. Roland Barthes vai trazer outras coisas, mas também são meio as ovelhas negras, digamos assim, os caras que ficaram mais marginais dentro da teoria da linguagem, que são justamente aqueles que vão se preocupar com o referente, com a fabricação do referente, entendeu? Que vão se preocupar com esse outro lado desse triângulo, justamente com essas coisas que entram em questão e que vão trazer a necessidade de fazer uma leitura política. E que vão representar, os anos 80 representam, Tamires, o início, eu acho, a consolidação, o início não, mas a consolidação disso que hoje a gente chama de pós-estruturalismo. O que ele vai fazer é uma crítica às grandes tendências, às grandes escolas, grandes iniciativas de análise da linguagem que eram estruturalistas, que ainda eram tributárias do Saussure e companhia até ali os anos 70. E é a partir desse momento que a gente vai vendo esse negócio se descolar um pouco. Então, não é que seja a insuficiência, é uma certa insuficiência de um certo grupo no nascimento de uma tendência que hoje a gente olha para trás e vê, aí estava começando o pós-estruturalismo. Beleza, não se nomeava. Bit. Eu posso estar completamente errada, mas eu não vi o Blickstein, né? Saindo, eu não vi ele fora do estruturalismo, ou enfim, chegando a uma posição não estruturalista, ou pós-estruturalista, ou não estruturalista, com todo o significado que ele traz, né? Enfim, com todo o avanço, com tudo mais. E na verdade, eu fiquei me perguntando isso durante a leitura e tal. E aí, quando a gente chegou no fim da leitura, mais ou menos, que é onde ele apresentou aquele diagrama que foi que tu mostrou, né? Estrutura. É uma estrutura que não... Tá uma estrutura... enfim, tudo se resolve dentro de uma estrutura que pode ser circular, que avançou nesse sentido, mas que existe, está ali, enquanto estrutura. Então, acho que aí... Ou seja, não há... Tu não está redondamente errada, mas tem uma questão que a gente precisa ajustar. Qual é a crítica que o pós-estruturalismo faz ao estruturalismo? Que o estruturalismo deriva ainda de uma matriz que está ancorada no princípio do marxismo, tá lá no materialismo dialético mesmo, naquilo lá, no entendimento que o Marx fazia da sociedade, dizendo que existe que a sociedade é organizada em torno de uma estrutura produtiva, e aí, portanto, eu tenho uma base de infraestrutura, que é o modo de produção, e uma superestrutura, que é o conjunto de instituições, enfim, que dão conta da preservação e da reprodução desse grande sistema. E o Marx, quando constrói esse modelo, quando ele oferece isso, junto com Engels especialmente, eles vão oferecer isso como... eles chamam de estrutura porque eles dizem muda o conteúdo, mas a forma continua a mesma. Tá? Então, esse seria o jeito de entender a coisa estrutural como existe um esqueleto, existe um esquema que se perpetua, que está igual o tempo todo. Claro que vai variar de lugar para lugar e tal, tanto que a explicação dos modos de produção ele vai dizer a história da sociedade e a história da luta de classes. Isso é uma explicação estrutural. Então, eu vou pegar a sociedade feudal, eu só tenho que entender quais são as classes que estão em luta ali, mas a luta de classes está dada. Eu vou pegar a sociedade não sei o quê, escravista, tenho só que entender quais as classes que estão em luta, mas a luta de classes está dada. Então, a luta de classes é uma explicação estrutural que serviria para isso. O que se vê do ponto de vista do pós-estruturalismo é que assim, essa própria atribuição, esse próprio entendimento de que há uma estrutura é uma deliberação subjetiva. É o efeito de uma incapacidade que o homem, que os humanos têm de suportar que a realidade funcione sem uma explicação, sem um princípio organizativo. Então,
por não suportar o caos, a dúvida e a ausência de explicação, eles vão em busca de encontrar uma explicação, ou seja, de encontrar um princípio organizativo da realidade. Só que, com o que eles fazem isso? Com os seus olhos, com o seu pensamento. O que esses caras do pós-estruturalismo e pós-fundacionalismo vão dizer é que isso que eles dizem que é a estrutura, na verdade, é o efeito de uma construção histórica, política, de um certo grupo que ocupa uma certa posição, que coloca em funcionamento uma certa forma de racionalidade, porque não suporta ver a coisa funcionar sem. O que é possível, talvez, a gente enxergar, e a gente depois olha a questão mesma do pós-fundacionismo, do pós-estruturalismo, mas eu diria, aqui, essa formulação que o Kozyriu apresenta no meio do coisa, que o Blickstein destaca, ele faz essa citação de propósito para dizer é preciso começar por estabelecer que não se trata de estruturas da realidade, mas de estruturações impostas à realidade pela interpretação humana. Então, quando a gente chega naquele esquema que está lá colocado como o quadrado que é redondo, que tem uma certa circularidade, aquilo não é uma estrutura, porque não funciona sempre assim. Isso é um esquema explicativo de forma estruturada que eu atribuo sobre a realidade. E exatamente, não é uma estrutura, por não ser uma estrutura, ele é passível de derrubada, de questionamento e de interpretação. Então, a partir dessa formulação, por exemplo, do Greimas, ou do Kozyriu, ou do próprio Blickstein, eu vou interpretar de um jeito, eu vou aplicar de outro, eu vou colocar em funcionamento de outro. Por quê? Porque não é estrutura. Diferente do triângulo do Ogden Richards. O triângulo é uma estrutura, é uma tentativa de estrutura. É dizer, este esquema é perpétuo, imortal e eterno. Ele se aplica a qualquer palavra proferida, porque ele sempre terá a palavra, a coisa e o conceito. Beleza, isso não muda. Vai mudar a palavra, vai mudar a coisa, vai mudar o conceito, mas que tem palavra, coisa e conceito, não. No caso desse esquema produzido, é uma estruturação numa tentativa que o tempo todo vai ser provisória. Por que ela vai ser provisória? Porque esse mesmo esquema, ele, por exemplo, esse eixo que articula praxis e língua, ele aqui está dado como... e tu vê o jogo que ele apresenta assim, ó, eu saio da realidade e vou para a praxis lá em cima. Depois é que eu chego na língua aqui embaixo. Mas a praxis só é possível enquanto relação intersubjetiva, relação de produção dentro de uma formação social, ela só é possível porque existe uma língua falada que media a relação entre as pessoas. Então, aquele lugar que está lá no fim, na verdade, ele é determinante daquele que está lá no começo. Então, ele é um esquema, ele mesmo, insuficiente, porque ele teria que acontecer, o ideal de representação daqueles elementos era que todos estivessem empastelados, colados, porque eles acontecem ao mesmo tempo. Não dá para fazer esse desenho. Então, eu despenco ele para os lados. Então, ele é uma tentativa de estruturação da realidade, produzida a partir de uma iniciativa interpretativa minha, pela minha incapacidade de suportar que as coisas aconteçam sem um princípio organizativo. Então, eu atribuo a elas isso. E não a tentativa do Ogden Richards, quando eles formulam o triângulo, eles estão tentando extrair, aquilo é da realidade, a realidade é que é assim. Não sou eu que estou pensando, a realidade é assim, as coisas são assim. Esse esquema circular quadrado, não, ele deliberadamente é uma forma de compreensão. Então, ele é uma estruturação da realidade e não uma estrutura da realidade. Então, essa é a virada do estruturalismo para o pós-estruturalismo. Não é que desaparecem as estruturas, é que as estruturas passam a ser compreendidas como um objeto deliberado, uma ação deliberada do sujeito, no sentido de atribuir à realidade um princípio explicativo e organizativo. Muito bom. Estou falando na maionese, a gente vai... Bueno, semana que vem nós temos um outro louco de pedra, o Blickstein. O Blickstein foi assim, tio Patinhas, para a gente começar assim, bolinha e luluzinha, foi super fácil. O Kozik, Karel Kozik é um teórico da Tchecoslováquia
E ele vai pegar exatamente essa coisa assim, ó, ele vai colocar em discussão isso que o Blixen chama de fabricação da realidade, o referente como a fabricação da realidade, ele vai chamar de totalidade pseudo-concreta. Por quê? Porque o Marx trabalha em torno de toda aquela ideia da concretude, da totalidade concreta, e ele vai dizer, não é concreta, ela é sempre pseudo-concreta, porque ela sempre resulta da atribuição da representação que o sujeito produtivo faz quando atua sobre a realidade. Então, a gente já aqui matou meia dúzia de charadas nesse negócio, mas vamos lá. Eu propus para a leitura que vocês fizessem a leitura da primeira parte, que é essa aqui, que é Dialética da Totalidade Concreta, que é a primeira parte do livro. Está dividido em 2 capítulos, especialmente o primeiro traz bastante elementos sobre isso. O segundo vai mostrar um pouco mais o funcionamento dessas questões. Chegando na totalidade abstrata, enfim, a totalidade vazia, a totalidade abstrata, a totalidade com algumas categorias que nós não vamos, de novo, volto a dizer, nós não vamos entrar na firula do negocinho do conceito do cara lá não sei aonde. Nós estamos fazendo uma leitura de emparelhamento de vocabulário, de alguns princípios, alguns valores teóricos, para a gente chegar depois, na outra semana, na análise de conjuntura do Betinho, entendendo quando a gente fala na totalidade. Isso é uma totalidade, não é uma totalidade? Quando é que eu recorto, quando é que não recorto, atribuo ou não? Então, precisaria passar por isso do ponto de vista conceitual. Tá? Então, tentemos fazer esse caminho e a gente, então, passa uma boa semana da melhor maneira possível para todos e para todas. Eu mando para vocês o link da aula. Para quem é de fora do grupo, eu mando por e-mail do lado de fora, e para o pessoal do grupo. Eu vou mexer, Evelyn, naquele negócio que está atribuído lá com o endereço, porque já é a segunda semana que dá errado a entrada na aula. Eu é que não sei fazer, eu sei disso, mas aí é azar, eu vou ter que... Vou fazer de forma artesanal, vou resolver isso lá. Não tem problema, alguma questão? Agora eu já vi que é só no plano ali, não tem problema nenhum. Tá bem. Alguma questão organizativa, alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Para acessar o link da gravação tem que ser via Moodle? Sim. Tá. Entrando dentro do Moodle, está lá, é só clicar, a aula fica ali disponível. Tá? Vou precisar assistir a primeira parte da aula de novo, porque quando eu sentei aqui, chegou uma mensagem avisando que um aluno meu, que se formou no ano passado, está com Covid mal no hospital, daí eu fiquei lendo as mensagens e vendo o que o pessoal estava falando e me dispersei. Tá bem. Marcos, tu podes mandar para mim os links, porque sim, eu não estou no Moodle? Sim. Para a aula passada e dessa. Tá, Bit, eu mandei por e-mail. Olha no teu e-mail, semana passada eu já mandei. Semana passada eu mandei. Ué, bueno, o tá. Lilian, Bit não? Acho que não chegou. Então tá, então revejo isso. Vejo direitinho teu e-mail se está chegando. Ok, beleza. Bit, o pessoal vai sair, deixa eu desfazer a gravação aqui.